Professor Joel Pontin, eu sei que está todos os seus alunos, o pessoal todos do NMEX ligados aqui no Dito e Feito. Até porque hoje a gente vai falar sobre como evitar desperdício de alimentos e economizar. Eu abri o programa de hoje comentando que o nosso lixo ele é um lixo altamente rico. Sim. As pessoas desperdiçam muito. Né? Quando a gente fala de desperdício, a gente está falando também de restaurantes, a gente está falando também de cozinhas industriais, que muitos não têm um processo de reaproveitamento desse alimento. Então se joga muito as folhas, se joga muito deu um branco, os caules das verduras, e assim vai. Tudo isso poderia virar um grande caldo, um grande sopão. Existem igrejas no nosso país, né, pequenas casas de oração, que ofertam para os moradores de rua, para as pessoas que estão ao relento, e oferecem também uma sopa assim. Mas eu queria que a gente falasse dessa economia. Como que isso é possível no nosso dia a dia? Ô Fábio, a situação relacionada a desperdício é muito mais grave do que se imagina. Só para você ter uma ideia, Fábio, eu te faço uma pergunta. Você tem ideia de quantos quilos de alimento por dia são desperdiçados no Brasil? Com certeza, milhões. 41 milhões de quilos de alimento por dia. Por dia. Veja, se nós considerarmos que a população brasileira está em torno de 209 milhões por dia, nós temos praticamente 1 quilo para cada 3 pessoas de alimento. Percebe a magnitude? E esse número corresponde, no mundo, Fábio, a cerca de 30% de toda a produção agrícola, começando na roça e terminando na casa das pessoas. E naquela linha que você está propondo de trazer o tema para a nossa região, para a cidade, numa realidade mais concentrada, tá certo? Você consegue imaginar que, admitimos, que Bragança é região 25% de alimentos são desperdiçados. E você tocou num ponto muito específico, né? Ao começar pelos restaurantes, que são proibidos por lei. Sim. Proibidos por lei de repassar diretamente. Veja, no mundo, Fábio, isso corresponde a cerca de 940 bilhões de dólares por ano, ou seja, cerca de 3 trilhões de reais por ano. Nossa, no mundo. No mundo. Só para que a gente tenha comparações e isso fique mais evidente para o telespectador, o Japão está extremamente preocupado com esse tema. E sabe qual é o desperdício lá? É mínimo. 10%. 10%. Incrível. Olha a diferença. Olha a diferença. E eles estão reduzindo e querem chegar a zero. Com iniciativas muito simples e que fica aí como sugestão para o governo municipal, né? Ao começar por esse exemplo que você falou, uma legislação específica, né, relacionada a esse tipo de desperdício, relacionados a restaurantes, a prazo de validade, etc. Então, no Japão é interessante porque eles estão intermediando isso. Então você tem esse restaurante que destina por um órgão uma triagem que redireciona. Veja que coisa simples, né? Quanta gordura há por se resolver aí por economizar, né? E, Fábio, mas trazendo para a nossa realidade, em toda a cadeia de produção até o destino final, que é o alimento, um dos momentos mais críticos, sabe onde está? Está na roça, está no transporte, está no armazenamento, mas está na casa das pessoas. É impressionante a quantidade de alimentos, eu apurei isso aí, né? Só que os números são muito díspares, né? Que se desperdiça nas casas das pessoas. Eu posso dar N exemplos. Por favor. Eu acho que assim, a gente vê muitas famílias, principalmente as famílias pequenas, né? Elas desperdiçam muito mais. Por quê? Porque hoje, quando a gente vai ao mercado, nem todos os mercados eles vendem também quantidades porcionadas, porque a gente tem também um número muito pequeno de pessoas que moram sozinhas, uma ou duas. Então, às vezes você vai comprar um pão de forma, não existe um pão de forma voltado para esse consumidor. Perfeito, perfeito. Então, o que acontece? Nem todo mundo, por conta da correria do dia a dia, sabe as maneiras corretas de se armazenar um pão, para que ele não venha embolorar, para que ele não venha ficar duro. Estamos falando disso.
Muitas outras pessoas também, quando vão fazer uma comida no final de semana, não tem peso nem medida. E exageram, né? E aquela comida fica rodando tudo aquilo. Algumas têm até o tempo de reaproveitar, pode fazer, por exemplo, outro dia eu quero até trazer alguém para fazer aqui, porque eu não gosto de fazer o programa só eu. Eu gosto de trazer as pessoas, gosto de dividir, né? Então eu poderia fazer aqui até para aproveitamento de arroz, uma pizza de arroz, que a gente bate aquele arroz com leite, farinha, ovos e vira uma massa deliciosa, crocante, fininha, bárbara. A gente pode reaproveitar muitos alimentos que ficam rodando. Aí tem gente que torce o nariz, nós vivemos num país em que a maioria das pessoas são pobres, economicamente falando, e tem muita gente pobre de alma. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas querem almoçar uma comida diferente e querem jantar uma comida diferente. Só que a economia da casa delas e da realidade delas não é essa, né? E outra, quando a gente fala de economia, a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente pode perfeitamente fazer na hora do almoço a comida que vai jantar, porque você usa o gás uma vez, não é? Isso mesmo. Então, são pequenas atitudes que fazem a diferença no orçamento doméstico no final do mês. Conhecimento, né? É o que você está falando. Agora, esse conhecimento, que é o que a gente está tentando a toda segunda-feira aqui. Eu até preparei uma arte, eu pediria, por favor, o segundo slide. Veja como essa questão que você está colocando, se nós ampliarmos, trouxermos para uma realidade ampliada, isso se torna gigante. Por exemplo, a questão você compra frutas, né? Você sabe que tem frutas que amadurecem no pé, né? E frutas, exatamente. Então, e frutas que não amadurecem no pé. Sim. Então, é muito comum o sujeito vai no supermercado, a dona de casa vai no supermercado e não sabe que existe essa diferença. E só para explicar direito, né? As frutas que amadurecem no pé, que se você arrancar, como por exemplo a uva, não vai amadurecer. Sim. Acabou, tá certo? É porque elas deixam de produzir um gás chamado etileno. Então, as que você arranca do pé, como por exemplo o mamão, eles continuam produzindo etileno. Outras não. E aí o que acontece, Fábio? Você compra o mamão junto com outras frutas e colocam tudo na mesma cesta. No mesmo cesto. Isso é um erro grotesco. Já tem até um ditado que diz que onde existe uma laranja podre, isso mesmo, pode, entendeu, contaminar as outras. Porque ele acelera. Como essa fruta libera eteno, enfim, esse gás liberado acelera o amadurecimento de todas as frutas. Sim. Então, aí vai uma primeira simples, objetiva e direta sugestão. Separe, como na ilustração, tá certo? Aquelas frutas que amadurecem em tempos diferentes, para que nem esse ritmo, né, seja diferente, você não... Cada uma tem o seu compasso, o seu amadurecimento gradual. Sem dúvida, sem dúvida. É um pequeno gesto. Né, que você... Sim. Aí você vai dizer, bom, o que mais a gente pode fazer nessa linha? E eu preparei mais uma arte aí, né? Parece óbvio, mas as pessoas muitas vezes não se dão conta que ao fazer uma feira ou, enfim, um supermercado e comprar determinadas frutas, como por exemplo, nós temos ali, né? Banana, etc. e tal. Essa característica de você separar é muito importante. Mas, além disso, indo além, é fundamental uma higienização na fruta. Aí você fala, óbvio, lavar. Não necessariamente lavar. Né? Você pode usar o hipoclorito de sódio, que é a cândida, né? Um pouquinho. Água sanitária. Água sanitária, o vinagre também. Mas uma sequência em que você higieniza, você seca muito bem... Porque água e alimento, bactérias aeróbicas. Sim. Então você tem as condições ideais para que as bactérias se multipliquem e rapidamente estraguem a fruta. Higienizar, secar e embalar prolonga a vida de muitas frutas. Sim. Né? E reduz o desperdício. E aí você começa a mudar uma lógica. Uma coisa extremamente simples, o abrir e fechar da geladeira. Porque tem gente que vai na geladeira achando que é vitrine de shopping center. Aí abre ali e fica olhando, babando. Aí pega, né, com aquela mão suja que saiu às vezes do banheiro e não lavou. Aliás, uma coisa que eu quero fazer um adendo aqui, nesse país, quando a gente vai ao banheiro, a gente tem que, depois de fazer o que seja lá o que for, não interessa, higienize a sua mão. Tem muitos adultos que não fazem isso. E a nossa finalidade aqui é educar.
Essa que é a grande verdade. Então, quando você evacuou, você tem que lavar a mão. Quando você urinou, você tem que lavar a mão. Essa que é a grande verdade. Não é sair do banheiro e já ir pegar nos alimentos. Procure sempre fazer a higiene das mãos. Você vai evitar uma série de contaminações, não só com os alimentos, mas também com as pessoas que estão ao seu redor. Né? Porque a gente pode pegar uma série de doenças através da mão contaminada. E a gente está falando de gente adulta, então preste muita atenção quando você vai ao banheiro. Parece bobagem. Muitos outros programas não falam a respeito disso, mas a gente fala porque a gente tem tempo para falar. Né? Que não é uma TV comercial. Então a gente pode falar a respeito disso. A gente não quer vender um produto para você, a gente quer vender qualidade de vida, educação e uma série de coisas que talvez nos outros canais vocês não vão encontrar. Aliás, vão encontrar sim. Violência, peito, bunda, que não tem nada a ver com esse canal aqui, que é uma outra história. Então, nesta linha, né, de trazer conhecimento e promover essa elucidação, eu preparei mais uma arte. Por favor. A terceira arte? Isso, terceira. Isso. Né? Esse ato de abrir a geladeira tem uma outra implicação, que você vai renovar o ar ali dentro. Vai consumir mais energia elétrica. Vai consumir mais energia elétrica e ao renovar você está renovando oxigênio. Sim. Se você está renovando oxigênio e tem alimento e eles não estão, você está acelerando. Exato. E algumas frutas não podem, essa é importante, né, ser colocado na geladeira. As pessoas acham que a geladeira é uma espécie de santuário, né, não é? que vai perpetrar ali uma condição. Não. Se você colocar o abacate ou a banana, então tem algumas frutas que você precisa saber. Colocar na geladeira, porque sobretudo depois do corte, você expõe, digamos, a fruta num aceleramento, numa condição de transformação. Oxidação, né? Exatamente. Que vai acabando acelerar esse amadurecimento. Exatamente. E essa e outras dicas dessa ordem significam no dia a dia de uma casa uma possibilidade de reduzir o desperdício muito. Sim. Eu nem estou falando daquela possibilidade de você reaproveitar. Estou falando assim, evitar que aquele alimento que você comprou, né, se estrague rapidamente, putrefação, etc. e tal. E uma coisa para a gente finalizar que é importante, eu falo isso porque eu amo o mercado, tem gente que detesta o mercado, eu adoro ir no mercado. Tem uma coisa que eu adoro ir no mercado, é verdade. E eu gosto de aqui em Bragança ainda não conheço um mercado que tem 24 horas. Deveria ter, a gente precisa de um mercado, né? Eu gosto de ir de madrugada no mercado porque eu tenho insônia, então adoro conhecer o que tem de novidade nas prateleiras. Mas é importante que quando a gente antes de sair de casa e for fazer compras, que a gente dê uma passadinha na gôndola de casa e veja os produtos não só que estão faltando, sobretudo os produtos que a gente tem, dá uma olhadinha na validade do produto, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você termina comprando o extrato de tomate e tem 3 latas que já estão por vencer. Aí você chega do mercado e coloca a lata nova na frente. Então aquelas 3 latinhas vão ficando lá no fundinho, vão sendo esquecidas. E aí o que acontece? Termina passando da validade, né? E você vai ter um dinheiro desperdiçado, jogado fora. Então, quando você for ao mercado, procure fazer uma listinha, sobretudo não só daquilo que você tem, mas daquilo que está por vencer. Procure colocar as coisas que estão mais antigas, que estão lá atrás, na frente, e as novas atrás. São pequenos gestos que fazem a diferença no final do mês, no final de um ano, no final de uma vida. E você olha para a vida do vizinho e fala, nossa, mas ele comprou um carro novo. Mas ele tem isso, tem aquilo. Ao invés de você ficar olhando a vida do vizinho, faça a sua parte para que a sua casa seja uma casa realmente que tenha um combustível de vida, que você mostre para os seus filhos a educação que você pode dar para eles. Dessa maneira, eles serão bons cidadãos, contribuirão com o meio ambiente, com a vida, vão dar valor àquele dinheiro que é tão suado, seja você abonado ou não. E olha que a grande maioria das pessoas que nos assistem não são abonadas. Então preste atenção nessa dica. Obrigado por você ter vindo. Vou passar aqui o contato do professor e doutor Joel Pontin, que é do NMEX, que cuida de você que vai prestar o Enem, você que realmente quer passar, quer estudar com professores bacanas, muito habilitados, faça contato com nmex.com.br, nmex.com.br, ou você que de repente quer estudar, quer se atualizar, você também pode entrar em contato com nmex.com.br. O investimento é baixíssimo, menos que o preço de uma pizza. Vale muito a pena mesmo. Para mais informações, 0 operadora 11 941
13 19 12. 0 operadora 11 941 13 19 12. Professor Joel Pontin, na segunda-feira volta com um tema super bacana que a gente já conversou hoje. Beleza. Né?